Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. De pé como você está, localize por gentileza o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por essa tão riquíssima oportunidade. Confesso aos irmãos que quando eu recebi uma ligação, eu gritei para minha esposa: o pastor está me ligando. Ela atende logo. Oh, coisa boa é ter mulher sábia do nosso lado. E eu me senti muito honrado, estou muito honrado, me sinto muito honrado. Uma vez mais eu louvo a Deus pela vida do pastor que nós temos, pastor Cleverson, a extensão da sua casa, nossa irmã Lídia, seus filhos. Deus seja louvado pela vida desta família. Louvo a Deus também aqui pela vida do pastor Saulo, sua família, os obreiros desta congregação. Deus seja louvado. Ô irmão, eu não sei o ser. Eu vou falar de um jeito bem simples assim mesmo. Eu não sei o ser, mas eu estou tão feliz aqui, irmão. Me sinto tão abraçado. Oh, glória. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus é sabedor que o que eu digo aqui é verdade, irmãos. Você encontrou o texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Na Santa Ceia a gente lê até aqui, mas eu vou ler até o 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Podeis se assentar. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu sei que não é costume da nossa igreja. Eu também não adoto isso para mim. Mas se você puder, irmão,
Pergunte para alguém que está perto de você: você já conseguiu glorificar ao Senhor por este momento em que você está? Pergunta aí, irmão. Você já conseguiu dar um glória a Deus, um aleluia para Ele? Pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor e poder participar da ceia do Senhor. A nossa preparação não começa no culto de Santa Ceia, não. A nossa preparação não começa no dia que antecede a Santa Ceia, não. A nossa preparação não começa na semana Não, a nossa preparação começa quando nós terminamos um culto de Santa Ceia e aguardamos o próximo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele está numa cidade por nome de Troade. E ali ele tem uma visão, e louvado seja Deus por conta dessa visão, em que ele vê um homem e escuta este homem dizer: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso 9. Isso muda os planos de Paulo. E então ele viaja mais uma vez. E viajando mais uma vez, ele vai para Filipos, Tessalônica, passa por Atenas, e então ele chega em Corinto. E chegando em Corinto, ele permanece ali por 1 ano e 6 meses. E o apóstolo Paulo, pastor Saulo, é aquele pastor presidente que, além de presidir, faz missões. E fazendo missões, ali ele prega a palavra, e sabendo e recebendo de Deus que o seu tempo ali deu, ele viaja novamente. Só que saindo de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso. E leva consigo nessa viagem, dessa vez, um homem e uma mulher, Áquila e Priscila. Chegando lá na cidade de Éfeso, Áquila e Priscila conhecem um homem por nome de Apolo, pregador eloquente, cheio de Deus, que é então enviado para a cidade de Corinto, e ali ele tem o ápice do seu ministério. Ali ele vê Deus o usando de uma forma muito tremenda e especial. Só que nós lemos uma carta de Paulo, e esta carta se dá a 56 depois de Cristo. E nós precisamos entender isso aqui, porque Paulo, quando vai escrever a sua carta a Corinto, Paulo também vai receber de Corinto algumas cartas, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, e o capítulo de número 16, Paulo escreve, irmã Eunice, como se estivesse respondendo à igreja de Corinto. Chloe está lá e relata para Paulo o que está acontecendo. E o que está acontecendo lá na cidade de Corinto? Corinto é uma cidade que tem uma igreja que foi criada para ser uma igreja viva. Corinto é uma cidade que tem uma igreja que foi criada para ser uma igreja eloquente. E quando eu falo isso, pastor Cleves, eu não entendo uma igreja sendo uma igreja viva e uma igreja eloquente apenas com os obreiros do altar, não. Quando os obreiros do altar são eloquentes, as irmãs do círculo de oração também são. E quando as irmãs do círculo de oração são eloquentes, os jovens da igreja também são. A membresia é eloquente. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque você está numa igreja viva e uma igreja eloquente. Eloquente, pastor, por que é que o Senhor diz isso? Porque aqui se prega a palavra. E quando se prega e vive a palavra, se vive de forma eloquente e está sempre vivo. E ó coisa, meu. E ó coisa boa, irmão.
é quando você vai conversar com alguém que é vivo. Se você relata um problema para ele, ele não te conta 2 ou 3, não. O crente que é vivo e anda pela palavra, quando você conta um problema para ele, ele olha para você e diz: o que eu posso fazer por você é orar. Você olha para ele sendo vivo também e diz: eu sei que a oração tem poder, então eu vou descansar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se tem alguém orando por você, pela tua casa, descansa. E não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo. De quê? De pedir uma oração, irmão. Vai tomar uma decisão, está com receio, não está sentindo paz, peça uma oração. Precisa de uma resposta, a resposta ainda não vem, não se desespera, peça uma oração, porque na oração, a Bíblia diz que é a oração de um justo, irmãos. Pastor, olha como eu me alegro com isso, pastor Cleverson, porque a oração de um justo, ela pode muito. E qual é o efeito? São as palavras que são saídas da sua boca e apresentadas diante do Senhor. Paulo está escrevendo, e é necessário que você entenda isso, que a nossa Santa Ceia é baseada, é lido em todos os cultos de Santa Ceia, o texto que eu li. Só que só é lido, eu glorifico ao nome do Senhor por isso, pastor Cleverson. Pastor Saulo, eu glorifico ao Senhor por isso, porque a carta de Paulo, apesar de ser uma carta exortativa, é uma carta que traz vida, traz esperança. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, olha o que diz o texto, Nisto, porém, no versículo 17, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas não para pior. Quem recebe isso precisando de uma orientação, parece que está tudo perdido, mas não está. Porque quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, me entenda bem, irmão, olhe para mim, por gentileza. Entenda a fala desse simples servo. Entenda o meu modo simples de expressar isso aos irmãos e não me tenha por mal. Mas quando eu leio isso aqui, parece que eu vejo Paulo escrevendo num dia de domingo. Ou quem sabe, um dia de sábado, vá. E a carta chegando um dia de domingo, no culto de Santa Ceia. Aí no culto de Santa Ceia, irmã Lídia, o pastor da igreja abre a carta e lê o verso de número 23. Paulo orientando a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí, para aí, calma aí. Nós entendemos pela carta de Paulo que está tendo dissensões na igreja. Paulo vai dizer no versículo de número 17, nós lemos que ele não está louvando ao povo por isso. Porém, Paulo está dizendo, mas eu dou graças a Deus. Por quê? Porque apesar de todas essas coisas estar existindo no meio da igreja ainda tem mesa. Não, irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória. Eu vou repetir, peraí. Eu vou repetir para ver se melhora o nível do teu glória a Deus e aleluia. Paulo está olhando e está dizendo, tem alguém do lado de fora dizendo que a igreja não vai conseguir continuar, mas se na igreja tem mesa, tem pão, tem cálice, é motivo para nós glorificarmos o nome. Aí Paulo escreve e o versículo de número 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí isso aqui parece que me constrange. Isso aqui me traz uma lembrança, irmã divina. Porque a gente, com a natureza humana que temos,
num momento como esse, agiríamos, talvez, eu não posso afirmar, talvez, de outra forma. Porque está tendo traição. Está tendo traição, pastor. Alguém está sentado na mesa e vai trair. Alguém talvez, e eu tenho que usar sempre este talvez, porque talvez alguém agiria de forma diferente, mas talvez a grande maioria agiria na força do braço, no momento da traição. Só que o que Paulo vai falar à igreja que está em Corinto? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pega o pão, irmão, olha para o céu, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele olha para o alto, é ele nos trazendo a lembrança. Tem alguma coisa te machucando, olha para o alto. Tem alguma coisa te ferindo, você sofreu uma traição, foi abandonado, alguém não liga mais, não manda mensagem, olha para o alto. Porque quando você olha para o alto, você lembra do ensinamento de Cristo. Ele olhou para o alto, deu graças ao Senhor. Oh, glória. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Paulo chama a atenção da igreja e diz assim: para tudo que vocês estão fazendo aí. Está na hora de começar a dar valor ao momento. Porque quando a gente olha e diz, o Senhor ensinando a igreja, no ato da Santa Ceia, fazer isso em memória, não é em memória, quando a gente se lembra de alguém, o saudoso, não é desse jeito. Não é. Sabe por quê, pastor Saulo? Porque ele não está mais lá. Porque se você... Eu conversei com um irmão aqui da igreja, e ele disse que, com alegria, num momento oportuno, viajará para Israel. Quando o senhor for lá e o senhor visitar o túmulo, está escrito lá, ele não jaz mais aqui. Ele não está, eu vou falar até você melhorar o teu glória, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui, ele não está mais aqui. Por quê? Porque, irmão Tiago, ele ressuscitou. E por que é, querido? Que ele ressuscitou para que a igreja tenha vida, para que a igreja tenha esperança, para que a igreja possa ter renovo. Aí Paulo, quando vai olhar para a igreja de Corinto e vai apresentar à igreja de Corinto o culto da Santa Ceia, ele vai olhar, irmã, que ele vai dizer assim, espera aí. Você pode ter passado um mês difícil. O seu mês foi turbulento. Você nem conseguiu orar como o mês anterior. O seu mês foi de perseguição. E quem que esse negócio não... O seu mês foi de falta de alguma coisa. Você projetou, planejou, buscou e não aconteceu nesse mês. Aí parece que o desânimo vem e bate na nossa porta. E não vem falar que não, porque irmão. Quem passa por essas situações, o desânimo parece que está insistindo e batendo lá. Só que aí meio que se arrastando. Irmã, meio que na dificuldade a gente consegue chegar aonde, pastor? No culto. E que culto? Santa Ceia. Glória. Aí aquele, irmã Maria, que não falava mais em línguas estranhas, quando fecha os olhos. Oh, glória.
A sua boca parece que quer abrir, então deixa ela abrir e volte a falar em línguas estranhas nesta noite, em nome de Jesus. Quando essa situação chega, quando a dificuldade bate, a gente vem para o culto e a gente quer olhar para o pastor e dizer: está aqui, ó, para mim não dá mais. A gente começa a se sentir tão incapaz e a gente começa a olhar à nossa volta e parece que tem alguém que consegue fazer melhor do que nós. Não, se ele fizer, vai fazer melhor. É só o departamento dá uma balançada que esse sentimento vem. Porque parece que a culpa é nossa. Deus está falando aqui, irmão. Só que o Senhor te trouxe neste culto de Santa Ceia, nessa noite, para te trazer uma lembrança. Eu escolhi, foi você. Eu levantei, foi você. E o Senhor ainda te lembra. Ele sabia. Ele sabia que esse momento chegaria para você. Só que se ele te... É mais ou menos assim. O Senhor Jesus vai para os seus discípulos, entra no barco e atravessa. Senhor, Bom, o Senhor está mandando, embora para o barco. Só que a noite está tranquila, irmão. A noite está tranquila, é só remar. E chegar do outro lado. Aí parece que quando tudo está tranquilo, lá vem um vento. E a Bíblia diz que o vento é contrário ainda. Como se não bastasse ventar, irmão Luiz, ainda tem que ventar o contrário da direção que a gente está indo. Só que aí alguém olha e diz, a gente vai perecer, irmão. A gente conversa com alguém em casa e alguém diz, não vai dar não, dessa aí agora o negócio vai estar difícil. Só que aí tem um que olha e diz, espera aí, quem é que vem vindo lá? Quem é que vem vindo lá? Tem alguém indo na tua direção, rabaia séria. Oh, glória, e vai acalmar essa tempestade para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor até permitiu o vento, mas não é para fazer o teu barquinho que você acha tão frágil naufragar, não, é para ele manifestar o poder dele na sua vida. Aí, Paulo, junta todo mundo aí. E não é uns para cá, não. Todo mundo no mesmo propósito. Quem quiser comer, se banquetear, faça isso em casa. Está na hora de fazer uma preparação diferente. Ô, glória. Ô, Paulo, e é para quê? Para ceia. Ô, Paulo, mas só tem pão. Só tem cálice. Aí Paulo olha e diz assim, então tem palavra. Paulo, e o cálice? Então tem esperança. Tem renovo. É Paulo pregando para Corinto, dentro do ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e lembrando ele todos os meses. Vai pegar alguém na congregação que possa ser que não esteja como findou o último culto.
Pode estar fraco e como foi cantado aqui, pode até não ter jejuado muito, nem orado como costuma orar, mas se chegou, tem renovo. Se chegou, tem palavra, e a palavra liberada para você nesta noite tem cura. Oh, glória, tem cura para o teu corpo físico, como também tem cura para o espiritual nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu amo isso aqui, sabe por quê, irmão? Sabe por que eu amo isso aqui? Porque tem alguém, oh glória, que está indo para o culto assim como eu vim hoje. Eu até mandei uma mensagem para um pastor amigo nosso aqui da Assembleia de Deus do Belém e disse: hoje é Santa Ceia em casa. Eu queria que ele me respondesse. Eu queria que ele me respondesse. E quando ele me respondeu, eu disse: e quem vai pregar sou eu. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmão? Porque até quem veio para pregar não veio por causa da pregação, veio por causa dele. Quem canta até cantou, mas não veio porque ia cantar, veio por causa dele. Oh glória! Oh glória! Alguém que orou até achou que chegou por conta da força da oração, mas foi por causa dele. E ele está te dizendo: ei, a mesa tem pão, tá? Oh, glória, ei, a mesa tem cálice, tá? Tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Você pode levantar uma das suas mãos para glorificar ao Senhor pela palavra e pelo renovo. Quem veio? Deixa eu dobrar aqui o meu iPad. Isso aqui é teimosia, viu, irmão? E falta de visão também, podemos dizer. Vou contar para você bem rapidinho. Eu falava assim: Senhor, me dá um iPad, me dá um iPad, me dá um iPad. Aí um irmão via que toda vez que eu ia pregar, irmão Lídia, eu levava um papelzinho desse. Aí acabou o culto, pastor Sal. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma coisa para te dar. Eu falei: é? Ele falou: mas mudando um pouquinho de assunto. Se fosse para o senhor abandonar esse papel, o que o senhor queria? Eu falei: eu queria se fosse um iPad. Não vem com esse negócio de tablet para mim, não, que eu não quero, não. Aí ele olhou para mim e falou: o senhor perdeu a benção. Eu falei: por quê, filho? Ele falou: eu fui lá na loja, comprei um tablet para o senhor e é do chique, um Samsung de última geração na época. Mas o senhor falou que quer iPad, eu não posso ir contra a sua petição ao senhor. Eu falei: não, filho, o tablet serve. Ele: serve não, vou levar embora. Ele foi, irmão, ele me mostrou. Meu Deus, lembra disso, Ednete? Aí pergunta: pastor, o senhor comprou o iPad? A resposta está aqui, irmão. Se eu tivesse ficado com o tablet. Eu vou fechar minha Bíblia. Eu tenho 5 minutos. Pastor, com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé, querido. Aleluia. 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 Eu escuto línguas estranhas aqui, irmãos. Oh, aleluia. Aí Paulo vai olhar e vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí depois ele dá uma ordem. Depois que você se examinou, coma deste pão e beba deste cálice. Porque às vezes a gente olha para o culto de Santa Ceia, e você já percebeu, irmão, que o culto de Santa Ceia é o culto ou é o dia em que o vizinho varre a calçada e joga as folhas na tua porta?
Já parou para pensar nisso? E você fica irado, aí vem uma vozinha e diz, vai para o culto. Não, é Santa Ceia, você ficou brava com as folhas aí. Ou o culto de Santa Ceia cai logo no dia em que você tinha que receber o pagamento de alguém que lhe deve e esse pagamento não veio. A gente fica irado e, por ficar irado, ou como acontece lá em casa, a gente esquece de rapar o prato e já escuta. Ai! Não tira nem as coisas do prato. E a gente às vezes fala, parece uma brincadeira, mas é uma realidade, meus irmãos. E a gente acha que esse momento deve nos tirar do culto de Santa Ceia. Ele sabe que se você encontrasse força, alabaia séria, né, para chegar até aqui, o Cristo que está aqui renovaria a tua vida. Por isso que ele lutou. Por isso que ele insistiu. Por isso que o mês foi turbulento. Por isso que o dia foi atribulado. Mas posso te dar uma notícia? Olha você aí, ó. Olha você aí, ó. A baia séria, né? Suia de cada baia séria. Pode não ter orado muito, pode não ter jejuado como costuma jejuar, pode não ter lido a Bíblia como costuma ler, mas o Senhor está dizendo, ei filho, eu te conheço. Ei filho, eu te conheço e te renovo nesta. Pelo poder que há na palavra, receba renovo nesta noite. Pelo poder que há na palavra, volte para o seu lar diferente de que você saiu de lá, mas cheio. Pelo poder que há na palavra, fale em línguas estranhas. Você que profetizava, volte a profetizar. Você que pregava, volte a pregar. Você que cantava, volte a cantar. Você que fazia, volte a fazer. Pois o Senhor que aqui está te renova e te dá força nessa noite. Há um renovo da parte de Deus para a tua vida aqui esta noite. Receba renovo. Pastor Cleverson, há uma presença aqui. A presença daquele que cura, daquele que restaura. A presença daquele que renova, receba renovo da parte de Deus. Deus, aí está a tua igreja, Senhor. Aí está a tua filha, o teu filho, Pai, o Senhor a conhece, o Senhor conhece ele, sabe das suas estruturas e como ela precisava deste ti. Então, Pai, orando ao Senhor, nós fazemos um pedido, Senhor. Renova, 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 Senhor, renova. Renova as forças. Alabaia suia de calarabanho, e canarabaia suia de canaramanchoia séria de ra. E abaia suia de calarabanchoia. Na mesa tem pão, tem palavra, na mesa tem cálice, tem renovo, receba.
Em nome de Jesus, receba. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, batiza com teu Espírito Santo. Abra a tua boca e fala em línguas estranhas agora. Abra a tua boca e fala em línguas estranhas agora. Orabaia séria de ras. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.